de fora olhando para dentro. A pousada estava tão limpa, e sentado atrás da recepção estava um jovem. Ele tinha uma barba ruiva rala, e cabelos ruivos que desciam até o pescoço, encontrando-se com sua túnica que era de um tom preto profundo, uma vestimenta vista frequentemente. Lacuse concluiu que talvez fosse um identificador para os crentes, mas o que mais se destacou foi que ele era musculoso, mesmo para alguém que poderia estar fazendo trabalho agrícola. O que a Rosa Azul pensava ser improvável, dado que ele estava trabalhando em uma pousada. Era um ponto de curiosidade, mas Lacuse não estava preparada para abordar ainda. Ela agradeceu ao sujeito que as conduziu até a pousada, e se aproximou da mesa. Precisamos de quartos para 5. Ela disse educadamente, e o jovem olhou para cima do que estava fazendo. Lacuse olhou para baixo, e viu que ele estava desenhando uma representação bastante boa da cidade, e da área ao redor. Estava tomando forma em papel bruto, e ele colocou seu desenho de lado para falar com ela. Você quer dividir o espaço? Ou quer quartos separados? Ele perguntou educadamente. Um único quarto é preferível, mas vamos pegar os separados se for necessário. Ela disse em troca. Certo. Ele disse, olhou em uma lista no livro de ocupações, e então deu de ombros, e pegou 5 chaves. Os quartos ficam no andar de cima, do lado direito, um após o outro. A taverna abre ao pôr do sol. São 15 cobres cada. Ele disse, e Lacuse pegou uma moeda de ouro. Isso chamou a atenção dele. Ela segurou a moeda na altura dos olhos dele. É sua e você pode ficar com o troco, mas nós somos novas em tudo aqui. Ela disse, abrindo os braços como se para abranger toda a cidade. E tudo é estranho para nós. Vamos passar a noite, e provavelmente o próximo dia, ou talvez próximos 2 dias. E se você nos guiar, e nos ajudar a aprender sobre, bem, tudo o que os torna diferentes, seria muito apreciado. Lacuse deu a ele um amigável sorriso encorajador. Estou livre o dia todo amanhã, o que torna este seu dia de sorte, assim como o meu. Me chame de Ataros. Ele disse com um sorriso que provavelmente estava mais cheio de calor pela moeda do que por elas, mas, tanto faz, funciona. Lacuse entregou-lhe a moeda, e ele disse: amanhã ao nascer do sol, haverá um casamento, a filha do prefeito vai se casar, toda a cidade vai comemorar. Vou bater em suas portas quando for hora de ir. Ele disse, e Lacuse entregou-lhe a moeda. Ao se afastar, ela percebeu que podia ver o reflexo da mesa em um escudo decorativo na parede. Ela percebeu que ele fez o troco adequado, e embolsou a diferença. Lacuse acenou com a cabeça em aprovação. Ele foi honesto quando ninguém estava olhando, um bom sinal. Elas estavam exaustas, com o estresse de andar com um morto-vivo lendário, um corpo de esqueletos, e camponeses que pareciam não saber que essas coisas deveriam ser estressantes, o que provavelmente era a coisa mais estressante de tudo isso. Elas foram silenciosamente para seus quartos, e caíram nas camas. De manhã, Lacuse já estava acordada quando bateram na porta. O jovem que estava vigiando a mesa estava lá vestido, um pouco diferente. Suas roupas ainda eram uma vestimenta de camponês relativamente barata, no entanto, era mais como um profundo azul escuro, a cor da meia-noite. Pronta para ir? Ele perguntou. O resto de seu grupo estava atrás dele, e Lacuse deu um sorriso amigável. Eu estou, certamente você não esperava menos. Ela perguntou. De jeito nenhum. Ele disse de volta, e ele conduziu o caminho descendo as escadas, acenando de passagem para uma jovem musculosa que havia tomado seu lugar no dia anterior. Ela devolveu o aceno quando ele saiu, e a Rosa Azul seguiu logo atrás. Agora, disse ele enquanto caminhava em direção ao centro da cidade. Percebo que você não conhece nenhum dos costumes que desenvolvemos, então a maneira mais simples de se misturar, o que presumo que você queira fazer, é apenas imitar o que eu faço. Vou explicar ao longo do caminho o que está acontecendo, e se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. Ataros disse. Claro, obrigada. Lacuse disse, mas eu tenho que perguntar, é possível que veremos algo que não podemos, como aventureiros, suportar assistir. Ele parou de repente, e se virou. Seu olhar amigável se foi, e foi substituído por uma mistura de confusão e raiva. Você precisa explicar isso melhor. Ele disse. Vocês são seguidores dos mortos-vivos, a maioria dos praticantes de necromancia se importam muito pouco em usar vidas de outras pessoas em seus rituais. Tortura, morte, e inúmeras outras coisas são feitas em seus ritos sombrios.
você não pode me culpar por perguntar se eu vou ver algo que a Guilda dos Aventureiros consideraria ser obrigada a interferir. Ela disse razoavelmente. Ataros revirou os olhos e suspirou pesadamente. Ele deixou uma mão no quadril, mas depois colocou a mão na testa e a sacudiu impaciente. Você soa como uma sacerdotisa dos antigos deuses. Ele disse em uma voz que estava francamente mais cansada do que chateada. Bem, eu sou uma sacerdotisa do deus da água. Laquius começou. Ataros não esperou que ela terminasse, mas disse: Isso explica tudo. Sua mão voltou aos quadris, e ele olhou para ela como um professor severo que pegou um aluno agindo mal. É uma coisa boa que, em primeiro lugar, você me pagou por isso. Se não fosse isso, eu pediria que você fosse escoltada para fora da cidade. E em segundo lugar, que ninguém mais te ouviu, porque eles pediriam a mesma coisa, mesmo eu tendo sido pago. Eu acho que é porque vocês são estrangeiras, e novas aqui, e só sabem o que os templos dos antigos deuses dizem. Eu realmente não posso ficar chateado, então vou deixar essa pergunta insultante passar, e responder você seriamente. Ele respirou fundo, e começou a falar incrivelmente rápido. Não. Nós não adoramos a morte, e não odiamos outros adoradores de outros deuses, e não sacrificamos bebês durante a noite, ou torturamos crianças, ou atacamos e matamos viajantes, ou transformamos pessoas em monstros, ou tomamos banho em sangue, ou comemos carne humana, ou roubamos almas para lançar magia negra, ou estupramos virgens, ou torturamos animais, ou cometemos banditismo, ou roubamos os túmulos dos mortos, ou qualquer outro absurdo que os rumores possam ter colocado em seus ouvidos. Ele terminou sua declaração com mais um suspiro. Então vamos colocar tudo às claras. Não. Você não verá nada que faça a sua consciência exigir sua intervenção, e não é porque essas coisas estão escondidas, é porque nós não as fazemos. Sim, nós adoramos o rei feiticeiro, Ainzoalgon, como o deus da justiça e da prosperidade. Alguns também o adoram como o deus da comunidade, outros o adoram como o deus da força e da guerra, e outros ainda como o deus da paz. Eu passei aldeias onde um comerciante o declarou o deus do comércio honesto, enquanto outro sacerdote da aldeia que se converteu dos antigos deuses declarou que ele era o pai de Surshana, que desceu do céu para terminar o trabalho de seu filho. O rei feiticeiro é adorado em muitas facetas, porque ele revelou-se de muitas maneiras por meio de suas ações. Perguntas? Ataros perguntou, e retomou a caminhada. Laquius e o resto de sua equipe ficaram um pouco vermelhas. Sinto muito se ofendi, só posso pedir que minha ignorância seja perdoada enquanto me esforço para eliminá-la. Ela disse sinceramente. Está tudo bem, alguns adoram o rei feiticeiro como o deus do conhecimento e da educação. Talvez você o favoreça dessa forma, ou o faria se viesse até nós. Ele disse. Como alguém decide qual aspecto dele prefere? Laquius perguntou. Eles se perguntam o que mais importa para si mesmos, e se esforçam para imitá-lo da melhor maneira possível. Neia Baraja o vê como justo, e foi assim que ela o promoveu primeiro, e o prefeito viu que o rei feiticeiro havia unido pessoas em uma causa comum. Ele é o deus da comunidade para ele. E assim como a Papa Neia se dedicou a espalhar sua justiça, nosso prefeito se dedicou ao crescimento da prosperidade de nossa comunidade. Cabe a cada um de nós decidir por nós mesmos. Ele disse. E se uma pessoa deseja mudar sua visão para algum outro aspecto? Ela perguntou ainda. Então eles podem. Ataros disse com um encolher de ombros. Agora, estamos quase no casamento. Fazemos isso ao nascer do sol, para simbolizar um novo começo, assim como o sol nascente representa. Ele começará a aparecer no horizonte em breve. Tudo o que você precisa fazer é sentar, e não dizer nada, então faça o que eu faço. Ataros disse. Elas deram um aceno comum de compreensão, e descobriram que a maior parte da cidade havia comparecido, e mais significativamente, todos estavam de alguma forma armados. Espadas curtas, lanças, arcos, facas, parecia mais um grupo de ataque do que um casamento. A noiva e o noivo estavam vestidos com roupas brancas sólidas sob um arco simples enfeitado com flores. Atrás deles estava um casal mais velho que provavelmente eram seus pais, e dispostos um passo atrás deles estavam, com base nas aparências, pelo menos, o resto de sua família, irmãos, primos e afins. A multidão na frente do casal era composta pela maior parte do resto da cidade. O jovem as conduziu a uma rua lateral que levava à praça da cidade, que não estava tão lotada, e as permitiu ver melhor todas as coisas.
Laquius, no entanto, sentiu-se confusa, não havia padre presente, então, quem iria casar eles? Ela segurou a língua por um momento, e olhou para longe. O sol estava apenas começando a espreitar no horizonte, e ninguém na cidade fez barulho, exceto alguns bebês chorando. O sol nasceu, e subiu no horizonte, sua luz consumiu o chão enquanto se movia, cobrindo uma fileira após a outra até alcançar os pés do jovem casal, que se deram as mãos, e quando a luz do sol se moveu além deles, eles saíram de debaixo do arco. Os pais da noiva e do noivo disseram em uníssono: Alguém contesta a união deles? E eles desembainharam suas espadas. Esta parecia ser a deixa, e suas famílias estendidas também sacaram suas armas. Aqueles que carregavam lanças colocaram suas armas na posição de guarda. A multidão na frente permaneceu silenciosa, e fileira por fileira eles se voltaram para os que estavam atrás deles, e sacaram suas próprias armas, até que cada linha tenha virado para fora. O guia delas fez o mesmo, e apesar da confusão, a rosa azul mostrou a adaptabilidade dos aventureiros classificados como adamantite. As posições foram mantidas por quase meio minuto, e então os pais embainharam as armas, e como se esse fosse o sinal, todos os outros o fizeram. O noivo então falou em voz alta: Então somos um, que ninguém conteste isso. Ele disse: A menos que desejem derramar sangue. A noiva disse, completando a declaração. Eles se inclinaram, e se beijaram, e os aplausos soaram. O novo casal se misturou, e daquele ponto em diante parecia uma festa de casamento pós-casamento comum. Laquius, no entanto, estava confusa. Onde estava o padre? Ela perguntou. Ataros gesticulou para o sol ainda nascente. Ali. Ele sorriu com a confusão delas. A justiça negra dá menos valor aos juramentos do que às ações e escolhas. Se um homem não quer o que diz que quer, então acrescentar um juramento não muda sua mentira para a verdade. Eles escolheram unir suas vidas, eles realizaram a cerimônia, de que servem os juramentos humanos ao lado disso? Ele perguntou pragmaticamente. Eles deram as mãos, e começaram este dia, como um só. O sol selou seu vínculo antes de tudo, e isso é tudo de que precisamos. E as armas? Evilei perguntou. Parecia mais uma festa de invasão do que qualquer casamento em que já estive. Ela disse um tanto sarcasticamente. Aratus riu. Isso mostra a disposição da família em apoiar sua união. Todos os outros convidados se afastam do casal, não apenas confiando neles pelas costas, mas também mostrando sua vontade de lutar por sua dignidade, sua união e suas vidas. Este casamento é grande porque é o filho do prefeito e a filha de um comerciante que escolheu se estabelecer aqui, que usou sua posição para nos dar laços estreitos com o templo da capital. Isso trouxe grandes benefícios para a comunidade, então a comunidade achou apropriado comparecer. Mas, o lorde local não se importa com tudo isso. Gagaran disse, gesticulando para todos os camponeses armados. A maioria dos nobres não permite que seus camponeses carreguem armas como estas. Eu conheço o tipo de pessoa que você está falando, mas esta é uma cidade licenciada. Aratus disse, comprada para nós pelo rei feiticeiro, não temos um nobre oficial, aquele que governou aqui antes da invasão está morto, e pelo que entendi, todos os seus parentes também, então respondemos apenas diretamente à coroa, a menos que o governo seja entregue a outra pessoa. E pagamos impostos extras como uma cidade licenciada, especificamente com a condição de que não recebamos um nobre para nos governar. Isso trouxe olhares vazios e olhos piscando. Sim, um nobre? Laquius perguntou. Nenhum. Ele disse. Eventualmente, provavelmente escolheremos um para que possamos ser representados diretamente na coroa, mas a nobreza custa caro se não for conquistada, e francamente, ninguém aqui conquistou a honra ainda. Aratus disse simplesmente. Agora, vocês senhoras preferem beber, dançar ou jogos? Aratus disse quando a música começou a estourar, e os servidores levaram cerveja para a multidão. Seu sorriso era largo e amigável novamente, e era impossível não gostar do homem. Se você quer jogos, ali, ele apontou além de onde a família nupcial estava, você pode testar sua força, pontaria ou inteligência. Temos alguns jogos interessantes que você provavelmente nunca viu antes, eles foram trazidos para nós pela Papa Neia. Quando a multidão se dispersou em várias áreas, elas viram o que ele queria dizer. Aí está o sino, se você é bom com um martelo. Gagaran sorriu amplamente, você bate em um peso, e ele lança uma bola para cima, que toca a campainha no topo. Não muito longe disso, algo chamado boliche de 10 pinos,
você tenta rolar uma pedra com buracos no meio, para derrubar os pinos formando um triângulo. E ao lado disso, elas viram um homem agindo sem dizer uma palavra, algo chamado charadas, onde você age como algo, e os outros tentam adivinhar. De onde Neia tirou isso? Tia perguntou confusa. Ela não o fez. Aparentemente ela visitou o rei feiticeiro, aprendeu algumas de suas artes enquanto estava em seu reino, e tirou conhecimento de alguns jogos também. Disse Aratus. Ela, o quê? Evileia disse em estado de choque. Acho que isso é novidade para vocês. Aratus disse sarcasticamente. Sim, ela foi para o reino do rei feiticeiro, junto com cerca de 100 de seus melhores lutadores, e lá ela e seu povo treinaram sob a orientação de seus guardiões e outros agentes. Não sabemos tudo o que ela aprendeu, mas no final do mês ela era, bem, uma força a ser reconhecida, mentalmente e fisicamente. Laqueus virou-se para sua equipe, e sentindo sua urgência, elas se inclinaram para ouvir o que ela queria dizer, e em um sussurro rouco ela falou. Temos que encontrar Neia Baraja. Assim que nosso contrato permitir, e talvez antes. Ela disse. Alguém discorda. Não houve divergências. Laqueus voltou-se para Aratus, e disse. Aratus, se estiver tudo bem, gostaríamos de explorar um pouco a cidade. Há mais alguma coisa que você gostaria de nos mostrar hoje? Aratus esfregou o queixo pensativo. Bem, hoje é feriado na maior parte, mas você pode vir ao culto comigo esta noite. O novo professor deve estar aqui à noite, e ele ficará na pousada onde eu trabalho. Amanhã é uma virada, e um dia de treinamento, então cabe a você. Vou te dizer uma coisa, eu passarei na pousada esta tarde, e se você quiser vir para o culto comigo, fique à vontade, e quando o professor chegar, vou me certificar de que você seja apresentada. Aratus disse educadamente. Laqueus deu um sorriso educado. Vamos aceitar tudo isso, obrigada. Ela disse, e deu a ele uma reverência cortês, que ele retribuiu, e então eles se separaram. Foi uma bela cerimônia. Tina disse enquanto caminhavam no meio da multidão, observando o arremesso de machados, boliche e dança. A dança foi o que realmente chamou a atenção de Laqueus, embora parecessem ser simples movimentos de dança praticados com música. Sua prática experiente com uma espada reconhecia o movimento das armas, mesmo sem as armas. Eles incorporaram as artes da dança e da batalha em algo único e bastante intrigante. O que você acha que ele quis dizer com virar? Ela perguntou à sua equipe. Ela deu de ombros. Não sei, acho que poderíamos ter perguntado, mas descobriremos amanhã. Gagaran respondeu. Eu realmente gostaria de experimentar esse jogo de martelo. Ela sorriu novamente. Vá em frente. Laqueus disse com uma pequena risada. Você merece um bom tempo, só volte para a pousada mais tarde. Você não precisa vir ao culto deles, mas se você não for, só esperar por nós na pousada esta noite. O sorriso de Gagaran ficou mais largo. Não precisa me dizer duas vezes. Ela disse com um entusiasmo quase infantil. Por que vocês três não vão explorar também? Laqueus disse, vá se divertir. Todos nós merecemos a folga, e se isso fosse algum tipo de armadilha, bem, eles mereceram nossa captura. Ela disse com uma risada. Tia e Tina mal reprimiram seus próprios sorrisos, e com uma rápida reverência uniforme, partiram. Tem certeza, Laqueus? Evileia disse curiosamente. Eu tenho. Laqueus respondeu, tudo bem, isso é muito para processar, e provavelmente faria melhor sem companhia do que com ela agora. Evileia deu um aceno educado, e se virou para explorar as festividades. Horas se passaram enquanto Laqueus observava seus arredores. As pessoas estavam felizes, sorrindo e, como ela notava cada vez mais, uma forma incomum, mesmo para os fazendeiros era estranho, eles se portavam com uma confiança que os plebeus geralmente não tinham, que as pessoas que haviam suportado a invasão de Jaldabaoth não deveriam ter. Eles seguraram suas armas com facilidade e conforto praticados, e a cerimônia tinha um ar marcial que não era comum para comunidades camponesas. A falta de um padre era estranha, mas ela tinha que admitir que a ideia de ser casada pelo sol era bastante adorável por si só. Ela mal notou que havia voltado para a pousada, e definitivamente não percebeu quanto tempo havia se passado, e chegou lá no momento em que Aratus se aproximava da porta. Boa hora. Ele disse educadamente, nosso professor chegou, eu estava vindo na frente para pegar você. Laqueus estava prestes a perguntar onde estava o professor, quando ela viu por cima do ombro dele, onde estava na esquina, um homem lagarto com uma grande mochila nas costas.
Aratus viu a mudança na expressão dela, e não conseguiu conter o riso. Não é exatamente o que você estava esperando? Ele perguntou baixinho enquanto o homem-lagarto diminuía a distância. Não, na verdade não, disse Laquius. Bem-vindo a Foldoton. Ele disse com humor, e saiu do caminho. Ele gesticulou para Laquius. Saca, este é Laquius, um aventureiro adamantite contratado pela coroa. Ele gesticulou para Saca. Laquius, este é Saca, um membro da tribo dos Homens-Lagarto no distante norte, a serviço do Rei Feiticeiro. Laquius estendeu a mão, e apertou a mão do Homem-Lagarto com um pouco de apreensão. Você é, da casa do Rei Feiticeiro? Ela perguntou curiosa. O Homem-Lagarto balançou a cabeça. Não, eu sou de uma vila além de sua casa, ele conquistou nossa tribo há vários anos, e agora nós o servimos. Perdoe-me por perguntar, mas, como é o governo dele? Laquius perguntou. Não é o que esperávamos. Saca disse. Ele ressuscitou vários de nossos melhores guerreiros, providenciou educação para nossos melhores membros, enviou um guerreiro de poder incomparável para derrotar e subjugar nossos inimigos, e nos deu comida para nos sustentar, e tecnologia que continuou a aumentar nossas colheitas, e nossa qualidade de vida. Não conhecemos fome, nem necessidade, nem medo desde seu governo, e nenhum homem nosso morreu em batalha, nem fomos jogados fora como lixo. Seu governo tem sido, diferente, mas benéfico. Ele disse. Eu vejo. Laquius disse com os lábios franzidos, imaginando se talvez Saca fosse obrigado a dizer essas coisas, mas não perguntando. Eu entendo que você está aqui para ensinar. Ela perguntou. Sim, estarei ensinando as crianças da aldeia a ler e escrever, assim como os adultos que desejam aprender, e nos dias de treinamento estarei dando instruções sobre os métodos de combate especializados da Justiça Negra. Treinei com Zariuzu Sacha, e Neia Baraja, há mais de um ano, em Nazarick. Foi quase 2 anos, então sou muito versado em. Ele fez uma pausa quando viu a mudança na expressão de Laquius. Sinto muito, ela perguntou, você disse 2 anos. Algo assim. Ele respondeu. Mas, ela tentou calcular a linha do tempo em que isso poderia ter acontecido. Quando? Ela perguntou, perplexa. No início deste ano. Ele disse. Sua confusão aumentou. Como você pode ter treinado por cerca de 2 anos? No início deste ano, o Rei Feiticeiro congelou o tempo para nós, todos os dias durante um mês, praticamos no tempo congelado, e aprendemos muito através do treinamento e estudo, e então ele descongelava o tempo, e nos deixava relaxar por um tempo, e depois retomávamos o treinamento no tempo congelado. Saca disse casualmente. Laquius caiu contra a pousada, tocando sua testa com a mão. Você está me dizendo, o Rei Feiticeiro parou o próprio fluxo do tempo, para lhe dar tempo de prática. E você passou quase 2 anos lá, enquanto apenas um mês se passou para o mundo. Saca fez uma pausa, e pensou por um momento, e disse. Algo assim. Bem, eu acho que soa mais estranho quando você diz isso, mas estamos acostumados com o impossível vindo dele, neste ponto. Ainda, sim, foi o que aconteceu. Oh, pelos deuses! Laquius disse, sem saber se ela estava rezando ou blasfemando. Uau! Ela tentou falar, mas estava sem palavras. Então aqui estou. Saca disse com as mãos abertas enquanto sua boca se abria em uma risada. Laquius se viu sem pensamentos, palavras, e fôlego, tudo ao mesmo tempo. Ela sentiu vontade de sair dali, e se recompor. Obrigado Saca, é um prazer conhecê-lo, desejo-lhe tudo de bom em seus esforços de ensino. Eu realmente quero dizer isso. Laquius conseguiu falar com sinceridade em sua voz, e apertou sua mão novamente. Quando assistimos ao culto, Laquius perguntou a Aratus. Depois do jantar. Ele respondeu, vá, e relaxe, eu vou te encontrar depois, o resto da sua equipe pode vir também se você quiser. Eu já falei com o padre, e avisei que viriam visitas. Ele disse com um sorriso hospitaleiro. Obrigada, acho que vou tomar um drink, e pensar nisso por um tempo, mas voltarei depois de comer. Ela disse a ele, e depois de apertar as mãos, ela se aventurou de volta para seu quarto, silenciosamente, esperando que o resto de sua equipe não soubesse que ela havia retornado. Isso não era algo que ela queria falar até que tivesse tempo para pensar sobre o que ela tinha acabado de ouvir. Na verdade, ela acabou não comendo. Como uma sacerdotisa do Deus da Água, ela conhecia todas as histórias dos atos de seu Deus,
ela de fato conhecia todas as histórias de todos os feitos de todos os deuses. E essas histórias sugeriam que eles eram capazes de fixar o tempo em seu lugar e mantê-lo parado, e as histórias que ela ouviu sobre a batalha mágica entre Ainz ou Algon e Jaudabal desafiaram qualquer coisa que ela já ouviu. Ela começou a ver por que ele era adorado. Quando chegou a hora marcada, ela desceu as escadas, saiu, e encontrou sua equipe já esperando com Aratus. Preparada? Ele perguntou. Ela deu um sorriso fraco. Vamos. Ela disse. Se ele notou sua falta de entusiasmo, não deu sinal disso, em vez disso, caminhou em silêncio amigável enquanto a conduzia para o canto nordeste da cidade. Ele olhou por cima do ombro e disse: Construímos nosso local de adoração na direção que você caminharia para ir ao assento de poder do rei feiticeiro. A única exceção a isso é, pelo que ouvi, Prarte, onde nossos padres tomaram o maior templo da cidade, e no Capitólio, onde o primeiro templo foi construído no local de uma batalha, depois que Remédios Custódio tentou nos exterminar pela primeira vez. Todos os outros são construídos da maneira que construímos o nosso. Ele apontou para um pequeno santuário colocado ao ar livre. Ainda somos uma cidade jovem, e portanto, não construímos um templo adequado, mas a Papa disse que a melhor adoração é através de como vivemos, não onde rezamos. A Rosa Azul compartilhou um olhar questionador, e Aratus parou e olhou para trás para elas. Estou indo me juntar aos outros agora, se você estiver confortável em se juntar a mim, pode fazê-lo, caso contrário, nenhuma ofensa será tomada se você simplesmente ficar de pé. Volte, e assista. Ele deu um sorriso gentil, e então caminhou até onde a multidão se reunia, e tomou seu lugar em uma fila, ajoelhando-se com os outros. Um padre chegou pouco depois, e começou a falar. Em uma terra distante vivia um terrível monstro de 2 cabeças que ninguém poderia derrotar, era extremamente poderoso, herói após herói, atraído pela falta de fama, e desejando uma recompensa, procurou-o para acabar com sua vida, e sua fúria, que assolava muitas aldeias do reino, e a um, os heróis foram caindo diante dele, sendo transformados em refeições que alimentavam suas forças, até que um dia ele se aproximou de uma vila onde vivia um jovem esperto, e enquanto a vila fugia apavorada, o menino se aproximou do monstro. Isso era incomum, o monstro estava acostumado a ver outros fugindo de terror, estava acostumado a ter heróis atacando, não estava acostumado a pequenos humanos se aproximando desarmados, então o monstro perguntou ao jovem: Por que você se aproxima de mim? Você está ansioso para morrer? O jovem balançou a cabeça. Não, eu queria te perguntar algumas coisas, você vai satisfazer minha curiosidade antes de me matar. Com isso o monstro riu, divertiu-se muito, e disse ao menino: Muito bem, pergunte, você será uma boa refeição de qualquer maneira, vou deixar você levar minhas respostas para o seu túmulo em minha barriga. O menino agradeceu educadamente ao monstro, e perguntou: Por que você, cabeça da esquerda, permite que a cabeça da direita coma tanto da sua comida? O monstro ficou confuso com isso, e eles tentaram explicar como cada um funcionava, mas enquanto o menino investigava, ele distorceu suas respostas para fazer parecer, a cada cabeça, que seu companheiro estaca roubando-o, ou privando-o, de sua parte devida. O padre reprimiu uma risada. Logo as cabeças estavam em desacordo, e começaram a discutir, e o menino começou a fingir que estava do lado primeiro de um, e depois do outro, até que a raiva um do outro ficou tão forte que eles começaram a brigar, com braços esquerdo e direito, e garras rasgando um ao outro, até que uma cabeça matou a outra, e o corpo sangrou tanto que a cabeça restante morreu também. O padre ficou em silêncio por um momento. Força então não tem valor se não for combinada com sabedoria e conhecimento. Embora o monstro soubesse que era forte o suficiente para matar qualquer coisa, não sabia o quanto precisava de seu companheiro, não sabia o mal que poderia causar a si mesmo, na verdade, não sabia nada sobre si mesmo. Conheça suas forças, suas necessidades, suas fraquezas, ou você não é diferente do monstro que se destruiu. Você se destruirá como ele se destruiu? Ele perguntou. Não. Os adoradores disseram em uníssono. O monstro estava dividido contra si mesmo, então que chance ele tinha, contra um inimigo unido em propósitos, que sabia como explorar sua fraqueza? O padre perguntou. Nenhuma. Eles responderam como um. A fraqueza é o pecado final, destrói indivíduos, comunidades, reinos e reis. Nós, como povo, sofremos muito porque éramos muito fracos, nossa nação foi dividida,
O Sul se importava pouco com o Norte, pouco se importava com o Sul. Sem a ameaça demi-humana para oferecer mesmo uma mínima aparência de unidade, teríamos sido ainda mais fracos. Tolerar nossa fraqueza é pecar, pecar assim neste mundo é morrer, é matar nossos próprios filhos, nossos pais, e nós mesmos, vamos morrer como pecadores. O padre perguntou com fervor. Não, a multidão disse. O culto durava quase 1 hora, o padre contava uma história, depois falava da moral daquela história, era tudo, envolvente. Como são raros os aventureiros que não gostam de boas histórias. O culto foi encerrado com uma música entoada pelos fiéis, e o padre voltou-se para o altar, curvou a cabeça, e conduziu a oração. Como você usou sua força para nós, nós o imitamos em usar nossa força, para o outro, pois você revelou sua vontade de darmos valor às nossas vidas, nossas mortes, e nossas não-vidas, então seguimos, em serviço, uns aos outros, nós os servimos, e juramos a cada dia que defenderemos os fracos, o que é apenas bom senso, para que os fracos se tornem fortes. E protejam os fortes se eles se tornarem fracos. Em seu serviço, em nosso comum serviço, nós somos um. O padre levantou a cabeça, e voltou-se para os adoradores: deem as mãos como irmãos e irmãs, no serviço, na vida, na morte, e na não-vida depois disso, e vão em paz. Os fiéis apertaram as mãos, um para a esquerda, e para a direita, para a frente, e para trás, e depois se afastaram. Arato se aproximou das membros fascinadas da Rosa Azul, e disse: obrigado por comparecer ao nosso culto e obrigado por mostrar o respeito que é devido. Espero que tenha valido a pena o seu tempo. Ele disse com uma polidez calorosa. Laquius olhou para suas companheiras de equipe, e então estendeu a mão, e apertou a mão de Aratus. Ela encontrou os olhos dele com os dela, e disse: acho que posso falar por minha equipe nisso quando digo: sim, valeu a pena cada momento. Aprendi muito.